Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. O Eurodólar que, como vemos, acabou mesmo por recuar dos máximos atingidos logo ontem no início da semana, no início do dia. Aliás, quando eu fiz o vídeo no dia de ontem, estávamos de facto aqui em máximos, onde atingimos mesmo os tais 1,1614, antes de voltar aqui assim abaixo de 1,16 e mesmo aqui abaixo de 1,1675, veio quase aqui aos mínimos desta semana, aqui à volta de 1,1560. Claro que isto num dia em que tínhamos muito poucos dados económicos e continuamos a ter de importância menos relevante em termos de impacto no preço, se é que podemos afirmar isso dessa forma, na medida em que já vimos que dados que aparentemente teriam mais possibilidade de vermos aqui assim um impacto mais forte, como foi o caso dos non-farm payrolls, pouco fizeram, e outros como, em princípio, não deveriam ter tanto impacto como a Universidade de Michigan na sexta-feira, acabou por ter mais impacto nos mercados do que aparentemente se poderia pensar. Bom, mas de qualquer das formas, o que se está a passar aqui neste momento é novamente o dólar em ganhos. As yields obrigacionistas têm vindo a subir, todas elas, não só as norte-americanas, mas todas elas. Aqui os 30 anos, estamos a falar de estar em máximos de quase 20 anos, em máximos que não se vêem desde 2007, atingindo, negociando acima dos 5,30 nos 30 anos. Isso acaba por dar, de alguma forma, aqui as expectativas relativamente à possibilidade de subida de taxas novamente, ou seja, as probabilidades aqui do Fed Watch Tool, que já tinham vindo bem abaixo dos 30%, já estão de volta acima dos 35%, e de facto a manterem-se este nível de subida de yields obrigacionistas de mais longo prazo, não só os 30 anos, mas também os 10 anos, poderá começar a haver de novo o renascer dessa tal situação da probabilidade de subida da taxa de juros já em setembro. Também, obviamente, a suportar isso estão os preços do petróleo, que hoje o Brent voltou acima, inclusive, dos 91 dólares por barril, e isso dá também mais suporte para já, às expectativas de uma inflação mais alta, e daí as yields obrigacionistas de longo prazo a continuarem a subir, e por outro lado, de alguma forma aqui também suportar os ganhos do próprio dólar. Dólar que ontem também estávamos aqui a atingir, perto de atingir a tal média móvel dos 200 dias, aqui no DXY, mas que entretanto recuperaram no dia de ontem e hoje voltam a subir, e estamos aqui à volta dos 99,50, ou seja, nesta área que tem sido, digamos, a área de negociação entre os 99,50 e os 100 pontos aqui para o índice do dólar. Ora, tudo isto acaba por estar a colocar mais pressões sobre o euro-dólar, mais suporte ao dólar, isto quando também a situação no Médio Oriente, em Hormuz, continua bastante indefinida, as tensões continuam a aumentar. O Donald Trump diz que não vai prolongar o tal memorando de entendimento com o Irão, e tudo isso está a dar, de alguma forma, mais suporte ao próprio dólar, que, na minha opinião, portanto, o meu cenário base para hoje será que continue de alguma forma em torno destes níveis, talvez continuando esta tendência descendente que vimos já durante o dia de ontem, a manter-se durante mais algum tempo, pelo menos. Estou à espera aqui, eventualmente, dos tais 1,1560 a serem de novo testados, e com a probabilidade de vermos aqui a média móvel 200 que neste momento está ligeiramente abaixo de 1,1550 e talvez um pouco mais abaixo, a podermos ver o preço aqui assim, portanto um pouco mais abaixo. Ou seja, o meu cenário base mantém que o euro-dólar se mantenha abaixo de 1,16,
eu diria um 15,50 a um 16 novamente como a área principal de trading do dia de hoje. Bom, isto numa altura em que também temos muito poucos, ou seja, os dados que vamos ter, temos os dados do mercado imobiliário, licenças de construção, as construção de novas habitações, temos aqui o índice de preços de exportação e de importação, temos a produção industrial, talvez o mais importante, o mercado espera aqui uma aceleraçãozinha de 0,1% para os 0,3%, e ainda as vendas pendentes de imóveis. Mas estes dados, apesar de... são dados não tão de primeira linha, não tão, digamos, de impacto nos preços, no preço do euro-dólar, a meu ver, a não ser que haja realmente uma coincidência de surpresas nestes números que vão todas no mesmo sentido e, portanto, que possam dar de alguma forma aqui aumentar um pouco a volatilidade. De outra forma, eu acredito que a volatilidade se vai manter nesta volatilidade de agosto, ou seja, bastante mais calma. Vamos aqui olhar então para os gráficos. O gráfico diário, como vemos aqui assim, ele não chegou durante o dia de ontem a testar a tal média móvel dos 200 dias, a tal resistência importante aqui nos 1,1627, como disse, ficou-se nos 1,1614, ainda está acima da nuvem de Ishimoku, que tem aqui assim o Senko B, portanto aqui a linha superior nos 1,1560, que acredito que hoje até possa ser de novo testada e ir um pouco mais abaixo. Claro que abaixo, e continuamos aqui a ter a situação que ontem referia, o tal cruzamento da média móvel 21 com a média móvel 55, cruzamento ascendente, que proporciona, digamos, pode proporcionar aqui a continuação desta tendência ascendente dos últimos dias, das últimas semanas no euro-dólar, onde aqui nada está diferente, o MACD continua bem acima da linha neutra e da linha de sinal, e o RSI longe de situações de sobrecompra, portanto a dar indicações de que isso pode continuar e de facto este teste a poder acabar por suceder. Mas parece-me a mim que provavelmente não será no dia de hoje. Aqui o gráfico a 4 horas, depois de ontem termos estado a ver o MACD acima da linha de sinal, estamos a começar a ver o MACD abaixo da linha de sinal. Isto é um sinal que pode haver aqui uma inversão de momentum, né, no próprio par, e portanto a retirar um pouco este ímpeto positivo, esta tendência ascendente que o par vinha a ter nas primeiras horas, nas últimas horas da semana passada e nas primeiras horas desta semana. Mas para já o MACD ainda continua acima da linha neutra e, portanto, de alguma forma a suportar esta tendência ascendente, com o preço acima das médias móveis 21 e médias móveis 55, que é aqui 1,1550, 1,1560, o tal importante 1,1560 que eu tenho vindo a referir, e depois abaixo a nuvem de Ishimoku, que se encontra entre basicamente 1,1518 e 1,1545, é este suporte forte que eu também não acredito que seja, digamos que seja quebrado, pelo menos no dia de hoje. Para terminar, como sempre, aqui com o nosso gráfico a 1 hora, o preço já está aqui ligeiramente abaixo das médias móveis 21 e 55 neste gráfico a 1 hora, que se encontram aqui entre 1,1580, bom, 1,1570 e 1,1580 na realidade, aqui assim de uma forma muito geral. Portanto, este 1,1580 a continuar a ser uma referência importante em que o preço tem visto aqui assim a resistência ou suporte, mais resistência, pelo menos nos últimos dias, e a possibilidade de vermos então o tal teste, ou tal break destes 1,1560 à volta dos mínimos desta semana, e a possibilidade de vermos então o teste, ou virmos aqui ver a média móvel dos 200 nesta gráfica a 1 hora, que está neste momento nos 1,1548, portanto os tais 1,1550, por assim dizer. Portanto, aqui eu mantenho que provavelmente a probabilidade de vermos o euro-dólar a negociar num intervalo
que vá entre os 1,1550 e 1,1560, poderá ser o intervalo máximo de hoje, se bem que eu privilegio muito mais esta continuação desta tendência descendente destas horas, em que de facto aqui os tais 1,16 e 1,1560 seja, digamos, o intervalo deste dia. Isto quando nós vemos aqui assim o MACD de novo abaixo da linha neutra e da linha de sinal, portanto a validar esta tendência descendente de muito curto prazo, portanto a podermos ver, digamos, de alguma forma esta tendência mais com muito pouca volatilidade em baixa e, digamos, de alguma forma a fazer lembrar o que aconteceu anteriormente, ou seja, o que aconteceu depois dos non-farm payrolls, por exemplo, em que tivemos também uma tendência descendente, mas muito suave, ou seja, com uma volatilidade muitíssimo baixa. Bom, mas como sempre, isto é apenas a minha forma de ver o mercado, de interpretar os dados e os gráficos e não mais do que isso, não é não é nenhuma recomendação de investimento. Por hoje é tudo, desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios e eu para mim estarei por cá amanhã com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!